Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos dar seguimento aqui na nossa parte de exercícios. O primeiro tema que a gente vai tratar vai ser poderes da administração pública. Separei aqui 2 ou 3 questões e aí a gente vai conversando. Depois tem algumas questões relacionadas a atos administrativos, ok? Vamos para cima. Põe na tela aí, por favor. Essa questão foi cobrada em 2017 no exame da ordem 24. Acompanhe comigo. Um fiscal de posturas públicas municipais verifica que um restaurante continua colocando, aí olha o detalhe, de forma irregular, mesas para os seus clientes na calçada. Depois de lavrar um auto de infração com a aplicação de multas por 2 vezes, olha só, 2 vezes esse estabelecimento foi multado, sem que a sociedade empresária tenha interposto um recurso administrativo. Ora, tinha a possibilidade de interpor o recurso, mas ela não quis, abriu mão do seu direito de defesa. O fiscal, ao verificar a situação, interdita o estabelecimento e apreende as mesas e cadeiras colocadas de forma irregular com base na lei que regula o exercício do poder de polícia correspondente. A partir da situação acima, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. O fiscal atuou com desvio de poder, uma vez que é direito da sociedade empresária de continuar funcionando, a emanação do direito de liberdade constitucional, que só pode ser constatado a partir de um provimento jurisdicional. Acompanhe comigo que sempre quando você pensa no poder de polícia, é interessante você lembrar da leitura do artigo 78 do Código Tributário Nacional. Esse poder de polícia é legitimado ao Estado, exercendo na defesa e nos direitos e nas garantias individuais, mas entenda, ele vai restringir, ele vai limitar, ele vai condicionar a atuação do particular no interesse da coletividade. Então, de repente, você tem uma moto que marca 300 km por hora, mas você só pode utilizar essa moto em algumas vias públicas a 80, 60, 70 ou até mesmo 50 km por hora. Entenda que quando o Estado restringe a sua possibilidade de utilização do seu veículo na velocidade máxima, é porque ele está pensando na coletividade. Então a primeira coisa que você vai destacar, o poder de polícia é sim uma atividade do Estado que vai legitimar recolher as cadeiras, as mesas, sem intervenção do Poder Judiciário. Então a letra A, primeiro, falou que houve desvio de poder. Errado, porque em nenhum momento o agente público quis buscar o interesse próprio e não o interesse do Estado. Então não houve desvio. Agora, o que é o desvio? Um policial que tem um carro do Estado para utilizar do trabalho para casa, casa-trabalho, e aí ele utiliza o veículo para fazer compras no mercado. Opa! Quando ele utilizou o veículo oficial para fazer compras no supermercado, buscar os seus filhos na escola, ele foi buscar interesses próprios e não interesse coletivo. Então, em nenhum momento foi destacada essa informação no texto. Segundo, quando você pensa na atividade do poder de polícia, você tem o atributo da alta executoriedade, o que legitima o Estado recolher, agir independentemente do poder judiciário. Letra A, errado. Letra B. A prática irregular da alta executoriedade pelo fiscal é clara, porque não homenageou o princípio do contraditório ampla defesa ao não permitir à sociedade empresária, antes da apreensão, a possibilidade de produzir em processo administrativo específico fatos e provas em seu favor. Veja que ela foi multada diversas vezes, teve a possibilidade de interpor recurso, mas o próprio texto falou que ela não quis recorrer. Então, em nenhum momento houve por parte do Estado um cerceamento do seu direito de contraditório para defesa. Letra B, errado também. Letra C. O ato praticado pelo fiscal está dentro da visão tradicional do exercício da polícia administrativa pelo Estado, que pode, em situações extremas, dentro do limite da razoabilidade e da proporcionalidade, atuar de forma auto-executória. Achei bem interessante a letra C, mas vamos fazer a leitura da letra D para desencargo de consciência. Letra D, a atuação do fiscal é ilícita? Errado, porque foi tudo feito dentro dos limites da lei. Gabarito, letra C, vamos acompanhar comigo aqui, olha só. Gabarito, alternativa letra C, é o gabarito da questão, e os atributos do poder de polícia são discricionariedade, auto-executoriedade e coercibilidade. Lembre que quando você fala no aspecto da discricionariedade, é o momento de você poder eleger, elencar, escolher qual atividade deve ser fiscalizada, aquela que melhor atende ao interesse público. Lembrando que nem sempre o poder de polícia vai ter a presença da discricionariedade. Em alguns casos vai ser uma manifestação vinculada. Exemplo, a licença para dirigir. Quando você fala no aspecto da alta executoriedade, é a capacidade que vai legitimar o Estado a agir independentemente de provocação do Poder Judiciário. Mas, claro, para ter a alta executoriedade, primeiro, tem que ter previsão em lei. E segundo, tem que ser um caso que esteja presente a urgência, bacana? E terceiro e bem importante, é importante você lembrar que quando você lembra no aspecto da alta executoriedade,
tem que ter cuidado para não cometer um excesso. Então respeite a razoabilidade e a proporcionalidade. Quando você pensa agora no último atributo do poder de polícia, que seria a coercibilidade, seria o uso legítimo da força. É a capacidade de impor uma obrigação independentemente da anuência do particular. Bacana? Gabarito da questão, C de casa. Vamos para a segunda. Vamos lá, vamos para cima. Essa foi cobrada no exame da ordem, 24 também, olha só. 24º. João foi aprovado em concurso público, promovido pelo Estado Alfa, para o cargo de analista de políticas públicas, tendo tomado posse no cargo, na classe inicial da respectiva carreira. Ocorre que João é uma pessoa proativa e teve como gestor excelentes experiências na iniciativa privada. Bacana? É aquele cara inquieto, resumindo. Em razão disso, ele decidiu que não deveria cumprir os comandos determinados por agentes superiores da estrutura administrativa, porque ele as considerava contrárias ao princípio da eficiência, apesar de serem ordens legais. A partir do caso apresentado, assinale a opção correta. Vamos lá. O que a gente está enfrentando aqui? Uma pessoa que veio da iniciativa privada, que acabou de passar no concurso público e está cheia do gás. E ele, no intuito de dar uma maior eficiência, ele passa a desobedecer ordens diretas exaradas pela chefia. Primeira coisa que você tem que observar. Dentro do exercício da função administrativa, que é uma função típica do Poder Executivo e atípica do Legislativo e do Judiciário, certamente você vai encontrar um chefe e certamente você tem um subordinado. É uma relação de natureza vertical, pautado pela hierarquia. Então, nessa natureza do poder hierárquico, você tem que cumprir todas as ordens exaradas pela sua chefia, salvo exceto aquelas ordens que sejam manifestadamente ilegais. Então, ele, autodidata, entendia que aquelas ordens, apesar de ser dentro dos limites da lei, as ordens exaradas pela chefia não era tão eficiente. E aí ele deixou de obedecer. Vamos ver o que a banca vai cobrar aqui nesse item. Letra A. O João possui total liberdade de atuação, não se submetendo aos comandos dos superiores, em decorrência do princípio da eficiência. Errado, porque ele não tem essa total liberdade de atuação. Uma vez que ele é um subordinado, ele se encontra vinculado a cumprir as ordens da chefia, salvo exceto aquelas ordens manifestadamente ilegais. B. A liberdade de atuação de João é pautada somente pelo princípio da legalidade, considerando que não existe escalonamento de competência no âmbito da administração pública. Olha, se você fala da chamada função administrativa, certamente você tem um chefe e tem sim um subordinado. E a questão está falando que não existe escalonamento, não existe chefe e subordinado dentro da estrutura da administração pública. Errado, ok? Letra C. João tem o dever de obediência das ordens legais dos seus superiores. Ok. Em razão da relação de subordinação decorrente do poder hierárquico. Gostei da letra C, deixa eu só ler a letra D. As autoridades superiores somente podem realizar controle finalístico das atividades de João, em razão da relação de vinculação estabelecida com superiores hierárquicos. Olha só, quando você fala administração pública direta versus administração pública indireta, ok. Entre a direta e a indireta não existe hierarquia, existe uma vinculação. E dessa vinculação da administração direta em relação à indireta, vai existir um chamado controle finalístico. Mas por quê? Entre a administração direta e indireta existe vinculação. Existe controle finalístico, porque aqui você não tem subordinação. Agora, quando você fala em relação a João e o seu chefe, João é um subordinado. Então ele tem que cumprir todas as ordens exaradas pela chefia, salvo exceto aquelas manifestadamente ilegais, por decorrência lógica do chamado poder hierárquico. Gabarito, letra C. A característica principal do poder hierárquico é um poder interno e é um poder de natureza permanente. Então, interno significa que essas ordens têm que ser exaradas no exercício da função administrativa. E permanente no sentido de que, vamos supor que você nunca recebeu nenhuma ordem do seu chefe. Passou 10 anos, ele te dá uma ordem. Você olha pro relógio e fala, chefe, prescreveu a possibilidade de você me dar uma ordem? Claro que não, porque esse é um poder permanente. Acompanhe comigo aqui a explicação em relação ao gabarito. Letra C, e é o poder hierárquico que consiste na atribuição de um comando de chefe de direção dentro da estrutura administrativa, ok? Questão 3. Essa foi cobrada no exame da ordem número 16. Preste atenção. Ao realizar uma auditoria interna, certa entidade administrativa federal no exercício da autotutela, preste atenção. Súmula, eu pedi para eu fazer a leitura da súmula
473 do STF. Ok? Verificou a existência de um ato administrativo portador de um vício insanável. Opa, se você fala vício insanável, vício na finalidade, vício no motivo ou vício no objeto, que produz efeitos favoráveis a uma sociedade tudo beleza SA, a qual estava de boa fé. Então veja, um ato com vício insanável gerou um benefício para um terceiro de boa fé. O ato foi praticado em 10 de fevereiro de 2012. Em razão disso, em 17 de setembro de 2016, então vamos lá, olha só. 10/2 de 2012, mas quando chegou aqui, vamos lá. Quando chegou aqui no dia 17 de setembro, mês 9, né, de 2016, a entidade instaurou um processo administrativo que, após o exercício de ampla defesa contraditório, culminou na anulação do ato que ocorreu em 5 de junho de 2017. O que eu quero que você considere aqui? Que da data da prática desse ato até o momento da instauração do PAD, você tem que considerar se passou mais de 5 anos. Se passou mais de 5 anos perante o chamado terceiro de boa-fé, com base no princípio da segurança jurídica, a administração pública não poderia mais exercer o exercício da sua autotutela. Então, isso que você tem que considerar. Então, ou seja, de 2012 até 2016, eu pergunto para vocês, passou mais de 5 anos? Não se passou. Mas eu pergunto, no momento da anulação, que ocorreu 5 de junho de 2017, já tinha se passado mais de 5 anos. Mas eu pergunto, esse prazo de 5 anos, você começa a contar do início até o momento da instauração do processo ou do momento da anulação? Isso que a banca quis cobrar do candidato. Vamos trabalhar aqui esse item, vamos lá. Letra A. Não há decadência do direito de anular o ato eivado de vício, considerando que o processo administrativo que resultou em validação foi instaurado dentro do prazo de 5 anos. Gostei demais da letra A. Letra B. Consumou-se o prazo prescricional de 5 anos para o exercício do poder de polícia por parte da administração pública. Aqui não considerou, desconsidera a letra B. O transcurso do tempo não surte efeito no caso em questão, considerando que a administração pode anular os seus vícios a qualquer tempo. Olha, há de respeitar o prazo prescricional de 5 anos, salvo quando a pessoa age de má fé. Se a pessoa age de má fé, aí sim o prazo é imprescritível. Então observe que a letra C é bem errado também. D. Consumou-se a decadência para o exercício da autotutela, pois entre a prática do ato e a anulação transcorreram 5 anos. Muitos alunos acabam indo na letra D. Porque o que eles pensam? Que, veja, a anulação foi em 2017 e o ato foi praticado em 2012. Mas repare comigo, que o ato foi praticado em 2012, mas o processo foi instaurado em 2016. Então, com isso, há de considerar como gabarito a letra A, porque de 2012 até 2016 não tinha passado 5 anos. Então, 5 anos. Então, ou seja, a alternativa A está correta, é o gabarito da questão. A administração terá o prazo de 5 anos para anular seus próprios atos, salvo comprovado a má-fé, que aí o prazo seria imprescritível. Essa questão é fantástica, que trabalha a parte de atos administrativos, e eu acho que tem mais 2 questões aqui de atos. Vamos lá. A Associação de Moradores do Município F solicitou ao Poder Público Municipal uma autorização para o fechamento da rua de trás por uma noite para a realização de uma festa junina aberta ao público. O município, entretanto, negou o pedido, ao fundamento que aquela rua seria utilizada para sediar o encontro anual dos produtores de abóbora, a ser realizado no mesmo dia. Então veja, a comunidade foi lá, solicitou a autorização para o fechamento da rua de trás, mas a administração pública, ao negar, falou que, olha, tem um mesmo evento nesse mesmo dia, que são dos produtores de abóbora, tal. Então vamos lá. Considerando que tal fundamentação não está correta, pois antes da negativa do pedido da Associação de Moradores, o encontro dos produtores de abóbora havia sido transferido para o mês seguinte, conforme publicado na imprensa oficial. Então veja que quando a administração deu uma justificativa, essa justificativa não é válida. Então aí você já está diante da chamada teoria dos motivos determinantes. Ok? Isso é fundamental.
Quando ela fez a alegação de fato, essa alegação de fato tem que ser condizente com a verdade. Então veja, o ato de autorização é um ato discricionário, mas nesse sentido, a fundamentação dada pela administração pública não é verdadeira. Então vamos ver o que ele vai cobrar na alternativa. Mesmo diante do erro da fundamentação, o ato é válido? Não, porque vício no motivo é um vício insanável, ok? B. Independentemente do erro da fundamentação, o ato é inválido, pois a autorização pleiteada é um ato vinculado? Errado. Olha só, olha essa dica que eu tenho. Autorizar, olha só, autorização. Se tem a letra R, nesse caso, significa que ela é um ato olha só, discricionário. Agora eu pergunto para vocês, a licença tem a letra R? Não tem. Então a licença é vinculada. Permissão tem a letra R? Tem a letra R, então é discricionário. Entenda que essa dica só vale para os atos negociais, quais sejam licença, permissão e autorização. Licença é um ato vinculado, permissão é um ato precário, é um ato discricionário, autorização é um ato precário e também é um ato discricionário. Tem a letra R, discricionário. Não tem a letra R, qual seja, licença é vinculado. Fica atento a essa dica. Letra C. Diante do erro da fundamentação, o ato é inválido, uma vez que, pela teoria dos motivos determinantes, a validade do ato está ligada ao motivo indicado como seu fundamento. Gabarito, não gero dúvida, mas vou fazer a leitura da letra D. A despeito do erro da fundamentação, o ato é válido? Não. O ato é o quê? Inválido. Gabarito, letra C, e a base da fundamentação seria a teoria dos motivos determinantes. Próxima questão, olha só, essa é fantástica. A decisão tomada também é de atos administrativos. A decisão tomada por uma Câmara do Conselho de Contribuintes de determinada administração estadual é considerado um ato. Vamos lá. Questão do sexto exame da ordem, hein? Olha só. Composto, letra A. Letra B, complexo. Letra C, qualificado. E letra D, simples. Primeiro, quando eu falo em relação ao ato composto, complexo e simples, você, só de conhecer essa classificação, você já poderia eliminar a letra C. Porque ou o ato é composto, ou ele é complexo, ou o ato é simples. Vamos lá, vamos trabalhar aqui um por um, deixa eu explicar aqui para vocês. Quando eu falo do ato simples, você vai entender que você tem uma manifestação de vontade e você tem um ato. Quando você fala do ato composto, você tem duas manifestações de vontades e dois atos. Um ato, o primeiro ato, eu chamo de principal. E o segundo ato, eu chamo ele de ato acessório. Agora, quando eu falo do ato complexo, significa que você tem duas ou mais manifestações de vontades e significa que você tem um ato. Vamos aos exemplos. Você tem uma multa de trânsito, você tem uma deliberação de um órgão colegiado, você tem aqui um ato que requer, como composto, exemplo, um ato que requer uma aprovação da chefia imediata. Então, vou colocar aqui exemplo, uma homologação. O complexo, vou colocar como exemplo, a nomeação do ministro do STF. Vamos lá, vamos entender agora. Repare que você vai praticar um único ato, que é a indicação do ministro do STF. Mas, para tanto, você vai ter a indicação do presidente da República e a sabatina do Senado Federal, ou seja, duas ou mais manifestações de vontades para a prática de um único ato, é o ato complexo. O composto é basicamente, você tem aqui uma licitação, aí está aqui, essa licitação para ela ter validade, ela depende da homologação da chefia imediata. Então, observe que a licitação tem os atos principais, mas esse ato depende de uma aprovação que seria um ato acessório. Geralmente, o ato composto é praticado dentro da mesma estrutura, dentro do mesmo órgão, e sempre requer essa aprovação por parte de uma autoridade superior. Agora, observe, você tem a multa de trânsito. Repare que quando você vai aplicar a multa de trânsito, o agente de trânsito é um órgão singular. Ele não vai pedir autorização do seu chefe, ele não vai pedir autorização de outro órgão, uma vez que ele está praticando um único ato, uma única manifestação de vontade. Mesma coisa em relação a uma deliberação. É um órgão de manifestação colegiada, cujo poder de decisão está na mão de dois ou mais agentes. Então, nesse sentido, por mais que ele tenha aqui,
Um falando sim, outro falando não, o outro falando sim, outro falando sim e outro falando sim, vai vencer o voto da maioria. Mas significa que aqui eu só tenho uma decisão. Qual é a decisão? Sim. Então, esse é um ato que continua sendo um ato de natureza simples, mas que foi uma decisão de um órgão colegiado. Veja o que aconteceu com o ex-presidente Lula. O Moro falou, ó, Lula, 9 anos. O Ministério Público achou pouco dessa decisão. Aí foi para o TRF, da 4ª Região, um desembargador falou 12 anos. Outro falou, não, solta o companheiro. O outro falou 12 anos também. Repare que nesse caso, tem como soltar e prender o Lula ao mesmo tempo? Não. Venceu o entendimento da maioria, onde a sentença do Lula foi majorada para 12 anos de prisão. Então o que você está observando? Que essa é uma decisão de um órgão colegiado, mas continua sendo um ato simples. Então isso que você tinha que considerar. A decisão tomada pela Câmara do Conselho de Contribuintes é um ato simples, mas que foi manifestado por um órgão de natureza colegiado em relação ao seu poder de decisão. Então eu poderia arriscar a letra A letra B, a letra C nem existe esse ato qualificado como manifestação dessa classificação, e aí o ato simples, pois resulta na manifestação de um único órgão dotado de personalidade administrativa. Cuidado que você vai na hora da prova ler essa palavra como personalidade jurídica. Os órgãos não possuem personalidade jurídica, mas eles têm essa capacidade, esse sentido que a banca FGV trouxe como personalidade administrativa. Alguns autores utilizam essa nomenclatura, não é muito usual, que poderia gerar uma certa dúvida, mas cuidado, órgãos não possuem personalidade jurídica, consequentemente, gabarito da questão, desde dado, e aí eu trouxe uma explicação para tanto. O ato simples é o que resulta na manifestação de vontade de um único órgão, que pode ser um órgão singular, ou unipessoal, ou um órgão colegiado. Não importa o número de pessoas que participaram na formação do ato, o que importa é a vontade unitária, que expressam para dar origem ao final do ato coliminado pela administração. Tanto é o ato administrativo simples, é o despacho de um chefe de uma seção, com a decisão de um conselho de contribuintes, como ele destacou aqui nesse caso aqui, tranquilo? Gabarito aqui, não sai daí, que eu vou vir com mais um blocozinho de exercícios para vocês. Um grande abraço, meus alunos, fiquem com Deus.